8h35 da manhã é hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente fala agora com Ana Kátia, editora do BDM Online. Ana, seja bem-vinda. Atualiza pra gente aí o que vem pela frente nesta quinta-feira e o que está na agenda de Rosa Riscala. Bem-vinda sempre. Bom dia, Gabriel. Bom, a conversa entre o Trump e o Xi Jinping é um grande destaque, né? Já aconteceu na Coreia do Sul, não houve um pronunciamento e o Trump já voltou aos Estados Unidos. Mas na parte televisionada, o clima pareceu amigável. Numa coletiva, o porta-voz da China disse que os lados podem encontrar maneiras de resolver os problemas e que a China espera cooperar com os Estados Unidos para trazer mais certeza e estabilidade ao mundo. Essa coletiva, entretanto, terminou depois de duas perguntas. A análise é que as relações entraram numa fase mais construtiva, sim, mas que o acordo espelha muito a época que a gente vive. É transitório, é transacional e é livre de responsabilidade de longo prazo. Os futuros de Nova York estavam estáveis agora há pouco, ainda processando tudo isso, porque os detalhes só começaram a ser conhecidos horas depois. A manchete é que eles concordaram com uma trégua de 1 ano. Há uma trégua sobre terras raras, as restrições de Pequim serão suspensas e também nas taxas retaliatórias sobre o transporte marítimo. Os Estados Unidos reduzirão as tarifas de importação de fentanil da China para 10% e a China retomará as compras de soja americana. O Trump foi às redes dizer que a China concordou em iniciar o processo de compra de energia americana e a China também afirma que resolverá a questão do TikTok. Esse é o destaque do dia, junto com os balanços, mas os mercados também devem repercutir a frustração com Jerome Powell ontem. O presidente do Fed esfriou o entusiasmo com o corte de juro em dezembro. O Fed se mostrou dividido sobre os próximos passos da política monetária. Houve um voto pela manutenção do juro e um voto por um corte de meio ponto. No caso, foi o Steven Miran, que é o Fed Boy indicado pelo Trump. Na entrevista, o Powell virou o jogo do mercado ao admitir um forte sentimento dos dirigentes por uma pausa. Ele disse que talvez seja a hora de dar um passo para trás, ver os riscos de queda no mercado de trabalho, ver se o crescimento é real. E o apagão de dados, né, por causa da paralisação, que completa hoje 30 dias, é um empecilho também no curto prazo. O Powell foi bastante assertivo na intenção de corrigir as expectativas, disse que uma queda de juro em dezembro está longe de ser uma coisa certa. No CME, a chance de corte de juros em dezembro, que passava de 90% já há alguns dias, foi derrubada para menos de 70%. O Fed anunciou também que deixará de reduzir seu portfólio de ativos a partir de 1º de dezembro. Isso já era esperado pelo mercado e é visto como um sinal de flexibilização adicional. Durante a fala de Jerome Powell, o dólar e os juros ganharam força, enquanto as ações passaram para o campo negativo, à exceção do Nasdaq, por causa dos balanços das techs. A reação foi reproduzida no Brasil, mas com menos intensidade, já que o cenário externo ainda é favorável aos países emergentes. A política monetária segue na pauta do dia. Ainda hoje, às 10h15, o Banco Central Europeu deve manter a taxa da zona do euro em 2%. E na coletiva, às 10h45, a presidente Christine Lagarde pode ser questionada sobre a intervenção do BCE no mercado de títulos francês por causa da turbulência política na França. O Banco do Japão manteve sua taxa de juros em 0,5%, mas sinalizou que pode decidir uma alta na próxima reunião se a inflação continuar pressionada, especialmente com o governo expansionista da Sanai Takahashi. Gabriel. Perfeito. Inclusive, tem gente comemorando que tem inflação lá no Japão pela primeira vez em alguns anos. Então, temos essa divisão, combate ou não este aumento de preços. A temporada de balanços está dando uma esquentada, viu, Ana? Ontem saíram muitos resultados importantes que devem mexer bastante com o mercado hoje. Inclusive, a gente tem já algumas reações. Quais os destaques desta quinta? É verdade, a temporada de balanço é outro assunto para movimentar o dia. Ontem os ADRs do Bradesco afundaram em Nova York após o balanço, né, divulgado na noite de quarta-feira. O que assustou os investidores foi o salto anual de 20,1% das despesas com provisões contra devedores duvidosos, que somou 8 bilhões e meio de reais entre julho e setembro. O lucro veio dentro do esperado, com uma alta de 18,8% na comparação anual. O banco comentará o resultado trimestral numa teleconferência aos analistas e investidores às 10h30 da manhã.
Em Nova York, a empresa controladora do Google, a Alphabet, disparou cerca de 7% após superar as expectativas de lucro e de receita. O crescimento de 2 dígitos nas principais áreas de negócios. O CEO Sundar Pichai destacou que ontem que foi o primeiro trimestre com um faturamento de 100 bilhões de dólares. O lucro por ação ficou em 2 dólares e 87 centavos, bem acima das estimativas de 2 dólares e 26 por ação. Agora, na contramão, a Meta desabou 7% no after, porque o lucro caiu 83%. O ganho por ação da Meta foi de 1 dólar e 5 centavos. A terceira magnífica da noite, a Microsoft, divulgou lucro acima do esperado, um lucro por ação de 4 dólares e 13 centavos, mas cai 2% no pré-mercado. O que pegou foi que o CEO, Satya Nadella, pretende aumentar sua capacidade de IA em mais de 80% e dobrar sua presença em data centers de IA nos próximos 2 anos. Então, os gastos anuais com IA provavelmente serão maiores do que a empresa estimou e podem não ser suficientes para atender a demanda que está altíssima. E hoje tem mais, né? Após o fechamento em Nova York, vem o balanço da Apple e da Amazon. No Brasil, teremos Vale, que deve se beneficiar da alta do minério, apresentar um resultado positivo. A previsão é de uma alta de 7,5% na comparação anual e uma receita líquida de mais de 10 bilhões de dólares. Além de Vale, Gerdau, Marco Polo, Multiplan e Telefônica também divulgam resultados após o pregão, Gabriel. Destaque para a Meta aí, tá caindo muito lá fora, 7%. Fechou o bingo do desconto, porque teve queda de lucro, aumento de custo e ainda falou que no ano que vem vai gastar pra caramba com inteligência artificial no meio das discussões sobre tem bolha, não tem bolha em IA. Realmente, a gente vai ver aí ao longo do dia atenção total para isso. Em relação a indicadores, Ana, a agenda também está bastante movimentada. Quais os principais dados que a gente tem para acompanhar? Bom, no Brasil, o destaque é o CAGED, que sai às 14h30. A mediana aponta 169 mil postos, mas ontem correram boatos nas mesas de operações que o CAGED deve registrar a criação de 155 mil vagas com carteira assinada em setembro, né? Se confirmada, uma aposta ou outra, é mais fôlego contra agosto, quando houve um salto positivo de 147.358 vagas. À noite, às 22h30, sai na China o PMI composto de outubro, com dados de atividade industrial e de serviços. Agora cedo saíram muitos dados europeus de atividade, emprego, confiança do consumidor na zona do euro. Do Fed falam Michelle Bowman às 10h55 e Lori Logan às 14h20. E voltando ao Brasil, no contexto fiscal, a perda de arrecadação somada ao avanço de despesas deve contribuir para mais um salto negativo do governo central em setembro de 15 bilhões de reais. O resultado será divulgado às 10h30 pelo Tesouro. Às 8 horas saiu o IGPM de outubro, cai 0,36%, mais do que o esperado, né? Inverteu a taxa de setembro, quando subiu 0,42%. Também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de um evento em São Paulo às 15h15. E também acompanhamos a agenda no Congresso, né? Já começaram a ser aprovadas, no caso da Câmara, as medidas derrubadas na MP 1303, que estão sendo incorporadas em projetos de tramitação adiantada por causa do acordo, né, entre o governo e líderes partidários com o aval do presidente da Câmara, Hugo Mota. Ontem à noite passou por 286 votos a 146 o projeto de regularização patrimonial, que carregou junto a compensação do PIS/COFINS e o programa Pé de Meia. Agora o projeto vai para o Senado. Bom, e a principal medida fiscal é a limitação das compensações tributárias. Só com ela, o governo pretende arrecadar 10 bilhões de reais em 2025 e 10 bilhões em 2026. Para a taxação das bets e fintechs, o governo deve encaminhar um PL com urgência constitucional, que tem prazo de 45 dias para votação. O Congresso se reúne hoje em sessão conjunta para votar na LDO de 2026 e permitir que a elevação da faixa de isenção de imposto de renda de R$ 5.000 tenha validade por tempo indeterminado. O texto traz um jabuti que autoriza despesas para o eventual aumento do número de deputados federais, de 513 para 531, que foi aprovado pelo Congresso, mas acabou sendo vetado pelo Lula. Se passar essa emenda, a manobra da Câmara terá dado certo. Então, também temos o senador, né, Renato Eduardo Braga,
relator da medida provisória de reforma no setor elétrico, incluiu no seu parecer uma medida que pode aumentar a arrecadação do governo com royalties e participações especiais de petróleo. Ele atendeu aí um pedido da Fazenda, introduzindo a mudança na regra do cálculo do preço de referência do petróleo, definido aí como média de cotações. Segundo os cálculos da Associação Nacional dos Refinadores Privados, a mudança pode gerar uma arrecadação adicional de 83 bilhões de reais aos cofres públicos em uma década, Gabriel. Olha essa agenda de hoje entupida, Ana. Muita coisa acontecendo, é geopolítica, é balanço corporativo, é agenda de resultado, de dado macroeconômico, é discussão lá na Câmara dos Deputados, no Senado, é projeto para aumentar recurso. Então, realmente, muita coisa. O nosso editor, Eduardo Saraiva, estava resmungando hoje de manhã, falando, cara, não tem espaço para colocar tudo no jornal. Bastante coisa. Ana Kátia, sempre bem-vinda, um ótimo dia e até uma próxima. Obrigada, Gabriel. Vamos trabalhar muito hoje. Valeu.